nos Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Nós vamos ler alguns versículos para que por meio deles e de sua exposição o Senhor continue falando conosco, porque falando Ele já está. Só não ouviu quem não quis, mas o Senhor está falando. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Queridos irmãos, antes de lermos o texto, eu quero aproveitar para mais uma vez agradecer a Deus pelo privilégio, pela honra, pela dádiva que o Senhor nos concede. Estamos aqui mais uma vez na cidade de Lago da Pedra e também retornando para este congresso. Estivemos aqui pela manhã e o Senhor falou poderosamente aos nossos corações e inundou-nos com a sua presença. Quem estava pela manhã, levante a mão e diga amém. Quase que todos, né? Quase que todos, glória a Deus. O som está perfeito assim. Ficar assim até o final, ficar muito feliz. Muito obrigado, queridos. Louvar a Deus pela vida do pastor Raimundo, que nos recebe aqui. Muito obrigado, pastor. Sempre um privilégio estar contigo. Deus continue abençoando também o meu amigo pastor Wellington. Obrigado, pastor Wellington, mais uma vez, por nos convidar para estar aqui participando deste trabalho maravilhoso. Sei que vocês conhecem tantos pregadores mais excelentes, muito melhores do que eu, mas aprove ao Senhor pela graça e misericórdia lembrar do meu nome. Louvado seja Deus pela vida de cada um. Que o Senhor continue prosperando o trabalho e as obras de vossas mãos. A todos os amigos, irmãos que vieram de perto e de longe rever companheiros de ministério, servos do Altíssimo que têm servido ao Senhor sem medir esforços, com alegria, com esmero, com muito júbilo. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos que também têm nos recebido em sua casa, com tanto carinho, tanta afetividade, com Marcelo e Ana Maria. Onde estão eles? Onde eles estão? Eu queria vê-los. Estão por aqui? Ah, está aqui. Deus abençoe vocês. Estamos sendo muito bem tratados ali e vontade de ficar, né? Porque nem hotel 5 estrelas, né, irmão Hélio? Glória a Deus. Também louvar a Deus pela vida do cantor, servo do Senhor, pernambucano abençoado, irmão Guilherme. Deus continue lhe usando, filho, em nome de Jesus, e dando grandes oportunidades para servir e adorar. Queridos irmãos, antes de lermos o texto, eu queria só lembrá-los que nós ainda temos alguns exemplares dos nossos livros, 2 livros excelentes. Esse aqui sobre pregação, ministração da palavra, tudo o que você precisa saber para pregar com mais excelência, como o próprio título diz, pregando com excelência, uma introdução à homilética, e aqui você vai aprender muitas coisas importantes. Mas pastor, eu pensei que pregar era um dom, cada um tem um dom, e eu não tenho o dom de pregar. Não, onde você leu isso? Na Bíblia inteira você nunca vai encontrar, do Gênesis ao Apocalipse, o dom da pregação, porque ele não existe. Pregação não é dom, pregação é mandamento. Todo salvo é obrigado a pregar o Evangelho. Paulo disse, me foi imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Jesus estava falando para quem? Somente para os discípulos ou ele estava falando para todos os crentes? Todo crente. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, dizia, todo crente ou é um missionário ou é um impostor. Se eu sou salvo e não prego para ninguém, eu estou negando a minha essência e estou pecando na minha principal missão, pregar a palavra de Deus. Martinho Lutero dizia que nós devemos pregar como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. É urgente a tarefa da pregação. Quem pode dizer amém? E o segundo livro é o de Escatologia Bíblica, uma exposição das profecias do fim sob a perspectiva dispensacionalista, isto é, dividindo os períodos bíblicos em 7 dispensações, períodos nos quais Deus exortou e recomendou ao homem responsabilidade de obedecê-lo. E em cada uma dessas dispensações nós vemos o trabalhar de Deus. Nesse livro de quase 400 páginas, eu coloco um conhecimento de 20 anos de estudos das profecias de Daniel, de Apocalipse, dos Evangelhos,
e aquelas que estão relacionadas e atreladas umas às outras, para que você tenha um conhecimento do arrebatamento, como será, da grande tribulação, das duas testemunhas do Apocalipse, dos 144 mil, da besta que subiu da terra, da besta que subiu do mar, o anticristo e o falso profeta, das grandes obras que Deus tem realizado durante esses eventos, da segunda vinda gloriosa de Cristo com a igreja, do período do milênio, do período do juízo final, do estado eterno, como será a vida daqueles que morreram sem Cristo, daqueles que morreram com Cristo, para onde vão os salvos, para onde vão os não salvos após a morte. Tudo isso você encontra nesse material. Se você adquirir, vai crescer muito em graça e em conhecimento. Quem pode dizer amém? É só procurar-nos no final, e eu creio que nosso querido irmão Saulo, que não é o de Tarso, mas é o de Lago da Pedra, estará ali nos auxiliando. Deus abençoe. Queridos, quem achou o texto de Atos capítulo 28 pode dizer um sonoro amém. Eu tenho pouquíssimo tempo para entregar a mensagem, mas eu quero entregar aquilo que o Senhor tem falado conosco durante esses dias. Está escrito assim, versículo 1, Atos capítulo 28. Havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar a justiça não deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu mal algum. Vou ler de novo, você dá um glória a Deus, te dá outra chance. Mas ele, sacudindo a víbora no fogo, não padeceu mal algum. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que eram um Deus. Quem pode dizer amém? Se você trouxe o seu glória a Deus, se você trouxe o seu aleluia, aproveite para liberá-lo, porque crente pentecostal dá glória a Deus e diz aleluia. Queridos irmãos, obrigado, pastor. O texto que nós lemos, indubitavelmente um texto marcante, um texto emblemático, um texto áureo das páginas sagradas. Todos conhecemos o livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, o médico amado, o historiador de Jesus, e também, muito mais importante a ser destacado, um teólogo da igreja primitiva, a saber, o teólogo do Espírito Santo. Para quem não sabe, Lucas foi o homem mais usado por Deus no Novo Testamento para traçar o perfil pentecostal da igreja. Ele é o maior, quem está me ouvindo diga amém, o maior escritor do Novo Testamento. Foi aquele que mais escreveu em todo o Novo Testamento. Pastor, não foi Paulo? Não, não foi Paulo, foi Lucas. Paulo é o que mais escreve em quantidade de cartas. Lucas é quem mais escreve em quantidade de páginas. Lucas escreveu 2 tratados. Ele escreveu o Evangelho de Jesus Cristo, que recebe o seu nome, Lucas, que tem 24 capítulos. E nós temos o livro dos Atos dos Apóstolos, o segundo tratado, poderia ser chamado de Lucas 2 ou Atos do Espírito Santo. Ele continua o seu escrito ao excelentíssimo Teófilo e aos gregos gentios. E ele faz com que o Espírito Santo seja destacado de forma extraordinária, mostrando-nos, como ninguém havia mostrado, que os enchimentos do Espírito, tanto em Lucas quanto em Atos, são a mola propulsora da igreja do Senhor. Para quê, pastor?
para pregar o evangelho com autoridade e unção. Porque não adianta ser crente vazio, tem que ser cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, dá glória a Deus aí. Quem não é, pode ser cheio hoje. E é interessante, queridos, que Deus lhe fez uma promessa, que ele chegaria diante do imperador do mundo de sua época, o César. Mas ele não sabia como seria esse processo até lá chegar. Geralmente é assim: Deus nos faz promessas e diz aonde nós iremos, onde nós seremos colocados por Ele, mas não diz os detalhes dessa viagem. E eu até entendo por quê, pastores. Porque se Ele dissesse-nos, nós desistiríamos. Porque o processo não é, nunca foi e nunca será do jeito que a gente quer, do jeito que a gente espera. É sempre do modo de Deus. E o modo de Deus pode ser o mais sofrido, o mais complicado, o mais terrível, mas é sempre o melhor para nós. Porque Deus nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Quem é que pode dizer glória a Deus por isso? E por nos conhecer melhor do que nós mesmos, Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe o que nós necessitamos. E Ele faz a distinção óbvia entre desejos e necessidades. Desejos são passageiros, necessidades são urgentes. E Deus diz em sua palavra que Ele supre todas as nossas necessidades, não os nossos desejos. Deus não nos concede o que a gente quer, Deus nos concede o que a gente precisa. Eu vou te dizer uma coisa para você dar um glória a Deus bem alegre. Você pode não ter o que você quer, o que você pediu a Deus pode não ter chegado até você ainda, mas você já recebeu o que você precisava, a salvação, porque nem isso a gente merece. Paulo recebeu a palavra de Deus que ele chegaria até César, mas ele não sabia o processo. Ele pega o navio no mar Adamatino e ele depois pega outro navio egípcio, um navio alexandrino, e vai em direção a Roma, na Itália. Só que o percurso foi terrível. Um vento soprou desde o início da viagem e ele já estava prevendo. Mesmo não conhecendo de meteorologia, ele já estava imaginando o que ia acontecer. Era por volta do outono e ele disse: não é bom a gente viajar agora. Se a gente for agora, o vento pode atrapalhar a nossa viagem e a gente pode sofrer, o navio pode se acabar e pessoas podem morrer nessa viagem. Mas a Bíblia diz: e não deram ouvido ao apóstolo Paulo, deram mais ouvido ao dono do navio e ao piloto Júlio. Então ele prossegue. Ele é apenas um prisioneiro no navio. Ele não é o piloto, ele não é o capitão. Ele é um prisioneiro, prisioneiro de Cristo. Pastor, porque Paulo estava preso, ele cometeu algum crime? Não, ele pregou o evangelho. E quem prega o evangelho no mundo hostil à palavra de Deus é perseguido, é odiado, é escanteado, é desprezado, mas há uma coroa de glória que o aguarda, há uma recompensa celestial. Paulo está pregando e está sendo perseguido, odiado, colocado de lado, mas ele não desiste da sua missão, ele continua firme. Ele está no navio, mais de 200 pessoas estão nesse navio, estão ali indo em direção a Roma, maioria prisioneiros. Paulo está no meio, só que Paulo é diferente. Paulo é um homem de Deus, Paulo é cheio do Espírito Santo. E tem uma coisa, queridos, você, como um jovem de Deus, não deve ser mudado pelo ambiente em que se encontra, mas deve mudar o ambiente onde você estiver. Porque crente cheio do Espírito Santo não é influenciado pelo lugar onde ele está, mas ele influencia o lugar onde ele fica. Porque nós somos sal da terra e luz do mundo. O sal influencia internamente e a luz influencia externamente. Jesus nos chamou, ei jovem, moça, rapaz, Deus nos chamou para influenciarmos não só na igreja, não só aqueles a quem nós lideramos,
não só as pessoas que estão à nossa volta, no convívio eclesiástico, na espiritualidade templária. Não, é para influenciar na sociedade de modo geral, na faculdade, na escola, no trabalho, onde quer que nós estivermos, na internet. Deus quer que você seja usado poderosamente para anunciar a palavra de salvação e salvar aqueles que estão indo rumo ao inferno. Louvado seja o nome de Jesus. Essa é a missão de Paulo. Ele está no navio e o vento vem, e a Bíblia diz que de repente o vento leste sopra forte, e ele se choca com o vento norte, e forma uma espécie de tufão marítimo, chamado de Euroaquilão. Repita após mim: Euroaquilão. Muito fraco para o tamanho da multidão. Vamos lá, 1, 2, 3. Euroaquilão. Pastor, o que é isso? Euro, leste, aquilão, nordeste. O vento norte e o vento leste, eles se chocam e fazem com que o mar entre em uma revolução. O navio está no mar. Os tripulantes começam a ficar desesperados. Para resumir a história, porque o texto é longo, a Bíblia diz em Atos 27 que durante 14 dias eles não viam mais a luz do sol, não tinham mais o que comer, porque eles se desvencilharam da mercadoria para ver se o navio ficava mais leve. Só que a Bíblia diz que eles ficaram totalmente desesperados. Foi quando Paulo, numa madrugada como essa, ele ora ao Senhor e ele fala com Deus. E quando ele fala com Deus, a Bíblia diz que o anjo do Senhor vem até ele e diz: fique tranquilo, Paulo, ninguém vai se perder, o navio vai se quebrar, mas vocês vão chegar numa ilha antes de chegarem na Itália. Se Deus falou que você vai, você vai. Se Deus disse que você vai chegar, você vai chegar. Quem confia na palavra de Deus, diga amém. Independente das tribulações e turbulências da vida, você vai chegar onde Deus disse que você vai chegar. Quem crê, dá um glória pentecostal nesta noite. É como aquele menino que estava no avião, cerca de 10 anos de idade. Ele entra no voo, se assenta no seu lugarzinho, pega o seu celular e começa a jogar o videogame. O voo decola e o avião no ar, já no meio do caminho, começa uma turbulência gigantesca, chacoalhar. Quem já passou por turbulência aí, diga amém. Sabe como é complicado? E estava chacoalhando, a ponto de todo mundo ficar apavorado, estarrecido, vamos morrer. As pessoas entraram em desespero. Uns faziam o sinal da cruz, outros faziam o sinal do diabo. E todo mundo dizendo: vamos morrer, vamos morrer. Todo mundo chorando. E uma mulher que estava do lado do menino viu que ele continuava tranquilo, brincando no videogame, e disse: menino, você não está vendo que até os comissários estão chorando? Nós vamos morrer e você está aí brincando nesse videogame, nesse celular. Você não se importa, não? Ele disse: fique tranquilo, minha senhora, não vai acontecer nada. Como que você tem tanta certeza que não vai acontecer nada, que esse avião não vai cair? Ele disse: meu pai é o piloto. Eu conheço muito bem o meu pai, já passei por várias turbulências e a gente chegou no destino. A vida cristã é do mesmo jeito. Quem confia no Pai Celestial sabe que o nosso avião da vida não vai perecer, vai pousar onde Deus quer que ele pouse. Louvado seja o nome do Senhor, quem pode glorificar agora. Essa é a verdade. Então a Bíblia diz que o avião do menino, ou melhor, a história diz que o avião do menino pousou e ele chegou no destino. Assim como Paulo, o navio chegou no destino, mas antes de chegar, ele se despedaçou. E os destroços, eles foram chegando numa ilha. Chegaram numa ilha, no versículo 1, e descobriram que a ilha se chamava Malta. E quando eles chegaram lá, imagine, 14 dias, 2 semanas sem comer, na chuva, no frio, eles estavam à beira de uma hipotermia. Quando eles chegaram lá, os habitantes da ilha foram muito bondosos com eles e os levaram e acenderam uma grande fogueira. Quando acenderam uma grande fogueira, a Bíblia diz que eles se aproximaram da fogueira para sobreviverem, porque as fogueiras nos trazem calor, iluminação, vida. O crente não pode se afastar do fogo. Em tempos de crise, em tempos de frio, em tempos de tempestade, vá para perto da fogueira, porque é lá que você vai recobrar o seu ânimo.
Eles foram para perto da fogueira. A Bíblia diz que eles chegaram e ali dentro daquele ambiente, eles começaram a recobrar o ânimo. Eles estavam congelando. Mas agora a Bíblia diz, por causa da chuva e por causa do frio, eles estão próximos à fogueira. O que eu acho interessante, queridos e amados jovens, é que diante disso, mais de 270 pessoas que estavam no navio, que sobreviveram, ninguém morreu como Deus havia dito. Fora os habitantes da ilha que estavam em volta. São mais de 300 pessoas com muita tranquilidade, em volta de uma fogueira. Só que ninguém se preocupou em continuar alimentando o fogo. Percebam que Paulo foi o único que teve essa iniciativa, como líder nato que ele era. Todo mundo está se beneficiando com a fogueira, todo mundo está se aquecendo com o fogo, todo mundo está sobrevivendo e gostando. Olha que legal, estamos vivendo, a gente não vai morrer mais congelado, a gente está recobrando o ânimo, a gente está tornando a vida, a gente não vai perecer por causa desse fogo, por causa da fogueira. Mas ninguém teve o compromisso de alimentar o fogo. Paulo disse, se continuar assim, a gente só sugando, só se beneficiando e não alimentando o fogo, essa fogueira vai se apagar. Então preciso fazer alguma coisa, já que ninguém faz. Sabe qual que é o grande problema nosso? Que a gente costuma dizer assim, quando vê um problema, ninguém vai fazer nada, sendo que a gente também não está fazendo. Será que ninguém vai tomar uma atitude? E você, está tomando qual? Eu lembro que eu pastoreava uma igreja, e assim que eu assumi a congregação, eu me lembro que o presbítero chegou até mim, pastor, e o senhor deve ter muita experiência nisso, claro, largamente. E ele disse assim, pastor, é o seguinte, antes do senhor começar aqui o trabalho, eu preciso de passar algumas informações. Ele começou a passar, ó, irmão assim, assim, tem outro irmão que é assado, aquela família desse jeito, e não sei o que, eu só ouvindo, tá bom. E outra coisa, pastor, aqui já faz anos que não se tem evangelismo. Aqui faz anos que essa igreja não sai para evangelizar, não tem líder de evangelização, e não sei o que, não sei o que. Eu disse, é mesmo, irmão, que coisa, né? Então a partir de hoje vai ter. Ele disse, é mesmo, pastor? É, acabei de consagrar um. Quem é? Você. Aí ele ficou assustado e disse, como assim, pastor? Ué, se Deus te mostrou o problema e você identificou o problema e tem a solução, ninguém mais capacitado do que você. Receba agora o cargo de evangelista da igreja. E ele foi um ótimo evangelista. Por quê? Uma coisa é você identificar o problema. Se Deus mostrou o problema para você, é porque Deus quer te usar para resolvê-lo. Então não adianta sair espalhando notícia. Vai lá e faz o que tem que ser feito, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Paulo fez isso. Quando ele viu que ninguém estava agindo e o fogo poderia se apagar, ele disse, eu vou juntar aqui madeira e vou jogar nesse fogo lenha, para ele continuar aceso, para beneficiar todo mundo. Geralmente é assim. A gente quer a bênção de Deus, a gente quer estar num templo bonito como esse, confortável como esse, mas muitos, eu digo a maioria, não quer compromisso. Aí glória a Deus some, né? Não quer compromisso com aquilo que Deus está fazendo, não quer compromisso com a obra. Diz assim, não, eu estou aqui, mas não conte comigo, eu só estou aqui para fazer número. Não, eu só estou aqui para estar junto, mas eu não tenho tempo, não dá, para mim não tem como, e não tenho compromisso. Mas Paulo está nos dando uma lição poderosa. Em tempos de frio, em tempos de crise, em tempos de tempestade, ajunta a lenha e joga no fogo da obra de Deus, porque ela não pode parar. Quem acendeu o fogo do trabalho foi Deus, só que quem mantém o fogo aceso somos nós. A Bíblia diz lá em Levítico que o primeiro altar que foi aceso por Deus. O fogo veio do céu, Levítico 9. Deus acendeu o fogo, o altar, e disse, a partir de agora, o fogo arderá continuamente. Não pode ser apagado. Eu acendi, mas vocês vão manter ele aceso. Deus está falando conosco nesta noite. Alguém ainda tem a audácia, para não dizer outra palavra, de dizer assim, quem mandou começar? Eu não tenho culpa, não fui eu que comecei. Agora quem começou que se vire. Ah, é? Então é assim que você pensa? Que crente é você? Que jovem é você? Temos que ter compromisso com aquilo que Deus começou a fazer com os nossos irmãos lá de trás, os nossos primeiros pais, e continuam até agora. Ou você acha que um templo bonito como esse nasceu do dia para a noite, da noite para o dia? Ou você acha que uma quantidade enorme de jovens que aqui está
desse jeito, adorando a Deus, servindo ao Senhor, foi a preço barato, não, foi a preço de muito sangue, de muito suor, de muitos homens de Deus que sofreram na pele a obra de Deus, o trabalho do Senhor, e hoje nós estamos desfrutando do melhor, e é por isso que muitas vezes não se valoriza. Por quê? Porque pegamos tudo pronto, mas quem passou pelo que passou, no início da fé, no início da caminhada, acendendo a fogueira, com a dificuldade de riscar o fósforo, às vezes nem fósforo tinha que riscar a própria madeira na madeira, para poder sair a faísca e acender o fogo, porque os recursos eram poucos, eu falo metaforicamente, e você entende, porque Deus quer nos usar. Então, já que você nem acendeu o fogo, então pelo menos mantém ele aceso. Deus quer te usar para fazer alguma coisa, Deus quer te usar para continuar esse legado, Deus quer te usar com poder e autoridade, jovem. Deus não quer que você seja apenas mais um, Deus quer que você seja diferente, aleluia. Paulo jogou a lenha no fogo, e a Bíblia diz que quando ele jogou a lenha no fogo, misericórdia, sabe o que aconteceu? Você leu comigo. Quando ele, estou no texto, quando ele lançou a lenha no fogo, uma serpente, meu Deus do céu, quem está me ouvindo diga amém, parece que eu estou lá. Uma serpente fugindo do calor, meu Deus, está escrito, eu não estou inventando. Uma serpente fugindo do fogo, lhe abocanhou a mão e injetou-lhe o veneno. Era uma serpente venenosa, era uma víbora peçonhenta. E os habitantes da ilha conheciam aquela víbora, porque com certeza muitas pessoas já tinham morrido por causa da picada daquela. Paulo lançou lenha no fogo. O que ele recebeu com gratidão? O que ele recebeu como recompensa? Uma serpente lhe atacando. A primeira vez que eu li isso aqui, pastores, eu fiquei indignado. Eu disse, como pode? A única pessoa que está se importando com todo mundo, que está se preocupando com o todo da comunidade, a única pessoa que era crente de verdade ali no meio, o único cheio do Espírito Santo, o único salvo, o único que deveria ser protegido, foi quem atacou a serpente. Eu não entendi, minha mente entrou em parafuso, novo convertido. Só que depois eu entendi, o Espírito Santo começou a me explicar. Sabe por que a serpente atacou Paulo? Em primeiro lugar, porque Paulo não era da ilha. Oh glória! E quem não é dessa ilha chamada Terra é odiado pela serpente. Sabe por que Satanás te odeia? Porque você não é dessa ilha, você não é do habitat natural dela. Oh glória! É por isso que ele quer nos destruir, quer nos matar, quer nos ofender, quer nos tirar da presença de Deus. Sabe por quê? Porque Satanás é dessa ilha e nós não, nós somos do céu. Satanás nos odeia tanto, e um dos motivos maiores é este: ele veio de lá e para lá não volta, vai para o lago de fogo e enxofre. E nós viemos do pó, não é nem do barro, é do pó. Sabe o que é pó? Viemos do pó e vamos para o céu. Ele veio do céu e vai para o lago de fogo. É por isso que ele nos odeia tanto, porque independente de todas as circunstâncias adversas que nós enfrentamos, o céu é nosso. Levante a sua mão e glorifique a Deus, aleluia. Segundo motivo pelo qual a serpente atacou Paulo e não a outro, porque Paulo está alimentando o fogo, e Satanás odeia quem tem compromisso com Deus, quem tem compromisso com o fogo do Espírito, quem tem compromisso com a obra. Quem faz para Deus será atacado pelo diabo. E quem não faz, pastor? Está no time dele, ele não mexe com você. Quer levar uma vida tranquila, sem Satanás mexer com você? Continue nessa vida de pecados, continue fingindo ser crente, continue levando uma vida qualquer, de frieza e mornidão espiritual. Satanás não vai mexer com você. Sabe por quê? Porque você já é dele. Agora, se você quer alimentar o fogo,
trabalhar com a obra de Deus e fazer a vontade do Senhor, se prepare para ser atacado. Mas também tem uma coisa para te dizer: você pode até ser atacado pela serpente, mas ela não pode fazer absolutamente nada contra você, porque a mão de Deus te protege. Ela pode até te ferir, ela pode até te injetar o veneno, mas o veneno não vai fazer efeito, porque o poder do Espírito Santo que está na sua vida é o soro antiofídico. Levanta a mão e dá um glória a Deus. Aí Paulo, muito inteligente como era, quando a serpente abocanhou-lhe a mão, ele sacudiu ela no fogo. Lugar de serpente é no fogo. Quando Satanás se levantar contra você, lança ela no fogo. Lança a serpente lá. E é nesta noite que Deus está te convidando a um compromisso com a fogueira dele. E se Satanás se levantar, lance ele no fogo. Tem fogo de Deus aí? Tem fogo de Deus aí? Tem fogo de Deus aí? Lá atrás tem fogo ainda? Levante a sua voz e diga: glória ao nome de Jesus. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Só que tem uma coisa: tem muita gente por aí que já não tem mais o fogo de Deus, mas tem um fogo estranho. A Bíblia diz que Nadab e Abiú morreram. Deus os matou. Quem matou? Deus. Por quê? Porque ao invés de eles levarem fogo santo para dentro do templo, eles levaram fogo estranho para o tabernáculo. Que fogo estranho é esse? Fogo de fora, fogo artificial. O Esh-Zará no hebraico, fogo alheio. Eles estavam bêbados, eles estavam cheios de vinho. E eles disseram: ah não, esse negócio de pegar o fogo lá do altar e levar lá para dentro, para o altar de incensário, a brasa que estava no fogo, não, vamos pegar onde a gente achar, de qualquer jeito, vamos fazer de qualquer forma, é fogo do mesmo jeito. Não é. Tem lugar que parece que tem fogo de Deus, mas é fogo estranho. Cuidado para não ser atraído pelo fogo errado. Tem muita igreja produzindo fogo artificial, mas a igreja Assembleia de Deus ainda tem fogo verdadeiro. Levanta a mão e glorifique a Deus. Tem fogo genuíno. A Bíblia diz que ele jogou a serpente no fogo. E a Bíblia também nos informa que os habitantes daquela ilha começaram a perceber que Paulo havia sido picado pela serpente. E eles conheciam o poder do veneno daquela serpente. E disseram: esse homem aí deve ser muito mau. É assim que as pessoas julgam no senso comum. Está dando tudo errado? Então a pessoa está em pecado. Então ela está fazendo algo que não agrada a Deus. Então ela deve estar devendo ao Senhor. Ele deve ser um homicida. Esse homem deve ser um assassino, porque ele sobreviveu ao naufrágio e agora a serpente o pica. Agora ele foi acometido pelo veneno da serpente. Então ele só pode ser um homem muito mau. E começaram a fazer questionamentos a respeito da sua vida. Ei, não é porque está dando errado que você está fazendo errado. Porque geralmente quem tem compromisso com Deus, aparentemente o que ele está fazendo não está dando certo, mas é só temporariamente. É um período de processo, mas Deus vai mostrar quem ele é no futuro. Se prepara para receber aquilo que Deus prometeu. Porque as coisas não são como aparentam. Então começaram a julgá-lo. Peraí, esse homem deve ser um homem muito mau, porque a justiça, vejam que está com letra maiúscula, eles estão crendo que a justiça é uma deusa. A deusa justiça não deixa viver, ele vai morrer. Vamos esperar aqui, ó. Coloca aí no cronômetro. Esse veneno aí é rapidinho para a pessoa cair dura. E a Bíblia diz que começaram a esperar ele inchar ou a cair morto de repente. Sabia que tem muita gente esperando você inchar e cair? Porque você começou, você está alimentando fogo, e aí de repente Satanás te ataca e você recebe o golpe. E alguém diz assim: aí, era só fogo de palha, vamos ver até onde vai dar. Começou a pregar, mas isso aí não vai dar muito tempo não. Não, começou a cantar, não vai dar muito. Não, começou a liderar, começou a fazer a vontade de Deus. Não, vamos ver até onde vai. Começou a pastorear, não, é obreiro. Não vai durar muito tempo. Vamos esperar aqui, ó, vai inchar, vai cair.
Só que você nem vai inchar e nem vai cair, porque o Senhor vai te sustentar. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que nos dá força em meio à fraqueza, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Quem é que pode dar um glória forte para Ele? A.W. Tozer, o grande teólogo, dizia o seguinte: que Deus é tão poderoso que Ele pode fazer em 5 minutos o que nós não podemos fazer em 50 anos. Ei, da noite para o dia Deus pode mudar a tua vida. Da noite para o dia Deus pode mudar a tua história. Diga para alguém que está do teu lado: da noite para o dia Deus pode virar a tua página. Levante a mão e glorifique ao Senhor se você acredita nisso. Para finalizar, eles acharam que Paulo ia morrer, não aconteceu nada. Então eles mudaram de opinião, porque ser humano é assim. Para de ser levado pelo que dizem. Porque o mesmo povo que disse que Paulo era um homicida, que era um homem mau, que ele devia morrer, agora que ele não morreu, agora que ele não caiu duro, inchado pelo veneno, começaram a dizer diferente: esse homem é um Deus, esse homem é demais, esse homem é um fenômeno, esse homem é extraordinário. Ei, a mesma multidão que disse Hosana para Jesus, uma semana depois o crucificou. Se você for levado pelas críticas, você não sai do lugar, mas você é guiado não pelas palavras dos homens, mas pela palavra de Deus. E Deus diz que você vai chegar em Roma, então você vai passar pela grande tempestade, pelo furacão, pelo tufão, pelo euroaquilão, não importa, mas você vai chegar lá onde Deus disse que você vai chegar. Quem pode ficar em pé em nome de Jesus? Eu tenho que finalizar, meu horário já foi. Aonde está você que acredita que Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos? Prepara o louvor aí, em nome de Jesus. Um louvor poderoso, um louvor de fogo, um louvor do céu. O Senhor é aquele que produz em nós a chama do Espírito. Ei, 2 homens suecos saíram de um dos lugares mais frios do mundo, foram para os Estados Unidos, receberam a chama pentecostal e vieram para o Brasil e incendiaram uma nação. Em 40 anos tinha Assembleia de Deus em todos os estados da nação, porque eles receberam o fogo de Deus, a chama pentecostal. Olha que coisa interessante: 2 homens saíram do lugar, um dos lugares mais frios do mundo, que é a Suécia. Pastor Raimundo. Foram para os Estados Unidos e receberam a chama pentecostal. Vieram para o Brasil, espalharam fogo pelo Brasil inteiro, pelo mundo. Tem assembleano até na lua, se brincar. Porque a chama pentecostal se espalhou. Aí olha que coisa interessante. Hoje o número de pentecostais assembleanos é 3 vezes maior do que a população da Suécia inteira. Só não dá glória a Deus quem não quer, mas isso é milagre. Só Deus faz um negócio desse. Somos só das assembleias de mais de 20 milhões. Só de pentecostais no mundo, 700 milhões nos últimos dados. É muita gente. E Satanás está doidinho, arrancando os últimos fios de cabelo, como dizia um pastor que eu tinha, porque ele sabe que essa juventude é cheia de Deus, e que quando a trombeta tocar, ela não vai ficar aqui. Ela não ama um pecado, ela não ama a prostituição, ela não ama as drogas, ela não ama o vício. Essa juventude ama o céu, tem sede de Deus. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Receba mais do Senhor Jesus. Solta o louvor aí. Feche os seus olhos. Ó Deus Todo-Poderoso, a tua palavra foi pregada. Nós te glorificamos e te exaltamos, porque tu és o Deus Todo-Poderoso dos céus e da terra. Tu és quem comanda, coordena, ordena, manda e desmanda. Tu és o Senhor, o que era, o que é e o que há de vir. Nós te adoramos nesta noite mais uma vez e te pedimos, Senhor, enche essa juventude de mais unção, enche essa juventude de dons. Derrama dos teus dons aqui, dons de profecia, dons de variedade de línguas, dons de curar, dons de interpretação, dons de maravilhas. Nós precisamos seguir o legado dos nossos primeiros pais. Ó Deus, nos dá graça para continuar alimentando a fogueira. Derrama fogo neste lugar, Senhor. Receba, 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 receba. Há uma unção do céu neste
neste lugar. Há uma presença poderosa nesta noite. Aproveita o Mar de Lagos. 2025 será marcado na tua história. Deus, transforma a tua vida nesta noite. Solta o som, vai. Rasga a voz. Enche o pulmão e solta a voz. Oportunidade de exaltá-lo. Ó Senhor, os céus estão abertos sobre nós. A nossa vida está em tuas mãos. Nós dependemos de ti, Senhor. Nós não somos daqui, nós somos do céu. Nós não somos desta ilha, nós somos de cima. A serpente não vai te parar. A serpente não vai te bloquear. Deus vai